mais uma oportunidade pode estar surgindo aqui nas ações da Mitre, tá? Esse teste da região dos R$ 4 está sendo muito importante e a gente pode ter duas leituras bem distintas a partir do movimento que a gente está tendo, tá? Então a gente precisa rever tudo aqui para ver se realmente a sombra dos R$ 3 voltou e a gente pode atingir esse alvo ou se a gente segue dentro dessa consolidação em direção à reversão da tendência. Tá? Então esse vídeo é importante e esse teste também foi muito importante. A gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise da Mitre MTRE3. Vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, vale a pena vender. Vamos ver tudo que o gráfico nos mostra nesse ponto que é interessante, é importante. Esse teste dos R$ 4 é fundamental para a continuação da nossa tendência aí de possível reversão. Então a gente tem que estar bem atento os patamares que o Ibovespa está e tudo que pode vir a partir de uma possível reversão do índice que deve levar todas as ações, pelo menos a maioria delas junto, tá? Então a gente tem bastante coisa para rever aqui e ver a nossa tendência se segue a mesma. Antes da gente continuar, não esqueça o nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, no primeiro comentário fixado, já clica aí, já se inscreve, aproveita enquanto eu tô falando, já vai clicando aí, se inscrevendo no mercado que tá muito bom. Em breve, novas altas. Quem não está acompanhando vai perder boas oportunidades, assim como vai ficar mais duas ações para vocês olharem. O Ibovespa pode estar muito perto do final da sua correção. Isso vai abrir inúmeras possibilidades aí em várias ações. Então, vale a pena sim vocês olharem os outros dois vídeos que vai aparecer para vocês aí no final. Beleza? Então vamos lá. Gráfico semanal, aquela repassada básica para nossa audiência rotativa. A gente tem essa enorme consolidação no fundo, tá? Percebe que essa região entre R$ 3,30 e R$ 4 é o verdadeiro fundo da ação, tá? Isso aqui eu considero como um falso rompimento. Então, dentro dessa zona, a gente tem uma enorme acumulação, que justamente começa nos 13,30, tem a primeira resistência importante nos 4 e depois vai lá na região dos R$ 5 mais ou menos, tá? Isso tudo no semanal, na minha visão, na minha estratégia, é uma acumulação de fundo. Tudo que a gente precisa pegar agora é encontrar o melhor ponto para encontrar o melhor ponto para buscar oportunidades aqui de investimento de longo prazo nas ações da Mitre para pegar essa retomada, tá? Já tivemos vários sinais aqui nessa região. Percebe que toda vez que a gente chega perto dos 3,80, R$ 4, o volume aumenta, tá? Aqui um pouquinho acima, na região dos 4,30, mas também volume elevado. Então, tem gente interessada nessa região pelo gráfico semanal, tá? Pelo gráfico diário, a gente também tem um cenário bem interessante, porque essa zona desse gap de baixa aqui foi uma armadilha, ó. Percebe que o mercado abriu com gap de baixa com volume muito elevado, tentou perder essa região, não conseguiu, e o rompimento dessa zona foi justamente o que gerou esse forte movimento de alta. A partir disso, a gente formou um teste nessa região dos R$ 6, ó, não por acaso é essa região. Fizemos um topo mais baixo, pivô de baixa, queda, tá? A partir dessa queda, a gente veio testar os R$ 4, que era uma região de suporte forte. Chegamos até a reduzir um pouco mais, descemos um pouco mais para fazer um fundo duplo nessa região de fundo aqui, desse gap de armadilha. Rompemos a estrutura de baixa aqui nos 13,50, formando aqui o que pode ser um primeiro movimento de alta. E agora a gente tem que ficar de olho nessa correção. Essa correção vai ser a que vai validar a formação do pivô em direção ao nosso preço-alvo, que a gente vai projetar agora. Ou então, voltando aqui para o gráfico semanal, vai ser o que vai nos puxar a cumprir este pivô de baixa maior no semanal. Poderia esse sim em fazer a gente testar esse fundo dos 13,30, podendo chegar até os R$ 3. Então a gente tem que ficar de olho justamente que isso pode ser o que vai gerar novas oportunidades para quem quer comprar barato a ação. Porque na minha visão a ação tá barata, pode ficar mais barata, mas tudo dentro de um grande contexto de longo prazo.
tá? Então, com isso aqui, a gente já consegue projetar alguns cenários para as ações da Mitre. Vou deixar aqui o lembrete para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar as notificações, deixar um like aí se está gostando do nosso conteúdo, deixar um comentário também, isso ajuda muito o nosso engajamento para a gente bater nossa meta de 10 mil inscritos até o final do ano. E também vai ficar aí a nossa área de membros para vocês darem uma olhada, tá? Então, vamos lá. O que que a gente consegue ver a partir de agora? A gente vai tem tudo, né, para testar de novo essa região dos 3,50 aqui, para a gente confirmar, vamos dizer assim, a reversão para continuar dentro dessa consolidação. A gente precisa romper esses 4,50 e a gente estaria mostrando o quê? Pivô de alta no diário e no semanal. Isso aí nos jogaria lá para o nosso teste do gap que a gente tem aberto neste retângulo vermelho entre 5 e 5,50, e é o meu primeiro alvo para essa grande consolidação que a gente tá, porque se a gente falhar aqui, a gente vai nos 3 e depois volta a subir, ou a gente testa essa região aqui dos 13,80, 13,50 e volta a subir. As duas regiões, na minha leitura, jogam a gente para essa região dos 5,50. E aí sim, aqui a gente vai ter a decisão de longo prazo, porque se a gente romper esse gap, a gente segue a tendência de alta em direção a nosso alvo final, que ainda está nessa região aqui dos 9 a 10 reais. Isso aqui abre um espaço muito grande para uma nova estrutura de alta, e a gente está falando de uma análise bem mais de longo prazo do que essa que a gente está trazendo para vocês, mas a gente pode abrir o quê? Testar esses 10, recuar, validar toda essa acumulação aqui que tem o topo entre 6 e 7 reais, para aí sim a gente ver uma grande reversão, mas aí é uma conversa aí para outra análise, tá? Por enquanto, eu me focaria aí nesse cenário. A gente está falando aí de uma alta que pelo preço de hoje de 45%, que já justifica aí um, um aporte na minha leitura, tá? Sempre lembrando que é a minha opinião e sempre reforçando, pessoal, é longo prazo, pessoal, a análise é longo prazo. Às vezes a pessoa me pergunta, mas não chegou ainda, tá demorando. Acontece, pessoal, longo prazo é isso aí, tem que aguentar a variação no meio do caminho, tá? Então, 45% de alta chegando no nosso primeiro alvo, que é o fechamento do gap, e lá no último alvo desse ciclo, mais de 131%. Então, na minha leitura, na minha visão, vale muito a pena aqui. As ações da Mitre têm um enorme potencial, tá muito barata. Beleza, pessoal? Não esqueça aí de olhar as outras duas análises aparecendo aí em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!